Irmãos, graça e paz, no nome de Jesus, mais uma quarta-feira, quarta com Deus, e a oportunidade de meditarmos em mais uma mensagem, de mais uma série de mensagens, que o Senhor tem aí nos dado, tão generosamente. As consequências do avivamento é o tema dessa série de mensagens. E hoje, não como título, mas como tema, o título veremos em breve, seria as consequências do avivamento na igreja. Então, que o Senhor nos conceda a graça de termos o entendimento da sua palavra, como oramos, e que Ele fale ao nosso coração. Irmãos, consequência, invariavelmente, é o resultado de uma causa. Pensamos em algo, fazemos esse algo e a consequência virá, seja ela boa ou seja ela ruim. Mas a consequência, eu diria, é um processo natural. A física, por exemplo, tem uma lei que diz que toda vez que há uma ação, haverá uma reação. A lei, por exemplo, vai trazer punição para aqueles que cometem um crime. Então, se há lá uma previsão legal de um crime, uma vez ele praticado, não tem jeito, haverá consequências. Talvez você possa estar um pouco descrente por conta do nosso país, E aí, mas a lei prevê, e o normal e o natural é que haja consequências. Há ainda também a lei espiritual. Por exemplo, Paulo, aos Gálatas, ele vai dizer que o homem não deve se enganar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Então, irmãos, a consequência, ela é resultado de causas, por conta de ações que nós praticamos. Da mesma forma, se não houver uma causa, teoricamente, não haverá uma consequência. O famoso escritor e poeta Miguel de Cervantes diz, em uma frase, o seguinte: elimine a causa, que o efeito cessa. Então, o efeito, a consequência, não haverá ou deixará de existir, uma vez que a causa também se extinga. E Paulo também faz uma observação nesse sentido, para a gente. Ele diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5,19, não apague o Espírito, porque apagando o fogo do Espírito em nós, invariavelmente, a chama do avivamento também se apaga. Mas, irmãos, vamos meditar no texto, já que estamos falando de igreja, consequência e avivamento. O texto em Atos 2, texto muito conhecido, do verso 42 ao verso 47. O texto diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amados, lições preciosas sobre o avivamento na igreja. Este é o título da mensagem desta noite. Lições preciosas sobre o avivamento na igreja. Ao lermos esse trecho das Escrituras, é impossível a gente não ficar impactado, ou não ficarmos impactados
com as consequências do avivamento na igreja primitiva. O texto, logo no verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. O texto está dizendo que aqueles irmãos, eles eram fiéis e dedicados, constantes e cuidadosos, contínuos e, além de tudo, não desfaleciam na doutrina dos apóstolos, uma doutrina cristocêntrica, uma igreja com uma palavra bíblica, uma palavra em que Cristo, como falamos, é o centro da mensagem. E se Cristo é o centro da mensagem, a mensagem deve falar da sua vida, a mensagem deve falar da sua morte e ressurreição, da sua exaltação, mas ainda também deve falar de convicção de pecado, da necessidade de arrependimento, do senhorio de Cristo Jesus e das promessas que uma mensagem cristocêntrica traz, que é a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Mas, irmãos, além de serem perseverantes na palavra, eles eram na comunhão. Havia fraternidade, gostavam de se associar, viver em comunidade, havia participação conjunta e uma relação tremenda, irmãos, que a gente percebe, que é uma relação de pertencimento. Aquela igreja, cada membro, cada irmão tinha uma certeza, né, de que fazia parte daquele corpo e de que aquele corpo, ele era possível se estruturar a partir também de cada pessoa. Eles estavam juntos, tinham prazer em estar perto um dos outros, um prazer próprio na igreja e um prazer em si mesmo. Também perseveravam no partir do pão, e aqui a gente consegue observar a generosidade da igreja. No verso 45 diz: vendia as suas propriedades e bens, distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, a generosidade era uma marca da igreja primitiva. O texto que nós lemos agora, o verso 45, diz que eles vendiam as suas propriedades. Isso denota para a gente o despreendimento. Eles eram abnegados, diríamos assim, né, dos seus bens, das suas riquezas. Tinha desapego. Na verdade, era uma verdadeira renúncia, porque o Senhor da igreja era Deus. O Senhor não eram os seus bens. O Senhor não era os seus patrimônios, as suas propriedades. O Senhor, a riqueza da igreja, melhor dizendo, era o Senhor. Por isso eles vendiam, por isso eles distribuíam, e o que é fantástico, irmãos, que a palavra diz que isso era feito à medida que alguém apresentava uma necessidade. E isso mostra para a gente o compadecimento daqueles irmãos. Havia compaixão e misericórdia. É interessante que todos esses pontos desse verso 45, eles não se sustentam isoladamente. Não tem como, irmãos. Não tem como ter compaixão, não tem como ter misericórdia, por exemplo, dos missionários que estão no campo nesse momento, se nós somos apegados aos nossos bens, aos nossos valores, às nossas riquezas materiais. Valores que eu digo, valores materiais. Mas essa igreja também perseverava nas orações. Do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos até o capítulo 28, o último capítulo escrito, porque, como sabemos, até pouco tempo atrás o pastor Mateus pregou aqui, a missão continua, né, pastor? Não parou no capítulo 28, né? Mas até onde há o registro, mostra que essa igreja era uma igreja que orava. Capítulo 1, verso 14, os discípulos, os apóstolos e alguns discípulos
estavam orando a Deus, pedindo pelo derramamento do Espírito Santo. No verso 24, também do capítulo 1, eles oraram para que o Senhor revelasse quem iria ocupar o lugar do ministério apostólico deixado por Judas Iscariote. No capítulo 3, verso 1, os líderes reservavam um momento do dia para a oração. Capítulo 4, verso 31, a igreja sob forte perseguição orava. E a palavra diz que, ao fazer isso, sob perseguição, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso é fantástico porque, em meio à morte, à prisão, como falamos sobre severa perseguição, o Senhor os encheu de tal maneira, irmãos, que houve bravura e coragem para continuar anunciando a palavra de Deus. Capítulo 6, verso 4, era uma igreja cuja liderança entendia que a palavra e oração era a sua prioridade. Capítulo 12, verso 5, a igreja ora sem cessar e Pedro é liberto da prisão de forma milagrosa. Capítulo 13, a igreja ora e o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, a primeira viagem aí de missões mundiais. Paulo e Silas oram na prisão e, como consequência disso, Deus abre as portas de toda a Europa para que eles pudessem pregar o Evangelho. Paulo ainda ora com os presbíteros de Éfeso na praia, capítulo 20, verso 36, e no último capítulo há também um registro, no verso 8 e 9 do capítulo 28, de Paulo orando pelos enfermos na ilha de Malta e Deus curando cada um deles. Mas, irmãos, é interessante que, retornando para o verso 42 do texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós nos prendemos às consequências ali do avivamento naquele local. Mas a primeira palavra que introduz esse verso, na verdade é uma conjunção. Ele fala, e perseveravam. Isso diz muito para a gente, inclusive diz a primeira lição sobre o que é precioso para o avivamento na igreja. E a primeira lição que devemos ter em nossa mente e em nosso coração é que não devemos começar pelas consequências do avivamento. Toda vez que falamos em avivamento, diremos assim que instintivamente surge o que na nossa mente? Algo sendo feito de forma até visual, milagres, curas, grandes realizações do Senhor. Mas, irmãos, o avivamento não começa pelas consequências. As consequências, na verdade, são, como todas as consequências, resultado do avivamento. E é por isso que o texto começa dizendo e. Por que e? Aconteceu algo anterior. Essa igreja aqui, que agora estava com pouco mais de 3.000 pessoas, pouco antes desse registro, tinha apenas 120. E diante da pregação de Pedro, o discurso de Pedro, quase 3.000 almas se arrependem. E esse arrependimento dessas almas está registrado um pouquinho antes, no verso 38. E o próprio verso 38, ele é introduzido com a seguinte expressão, ou o seguinte período: ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E ouvindo o que, irmãos? A gente ainda precisa retornar um pouco mais, ouvindo exatamente a mensagem de Pedro, que tem início no verso 14. E esta mesma mensagem também é introduzida por uma conjunção de conclusão. Ela começa dizendo, então, se está falando então, ela é a continuação de algo que aconteceu anteriormente. E o que acontece antes do discurso de Pedro? A descida do Espírito Santo, que a gente pode observar no início do capítulo 2,
que também, por sua vez, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, esse texto nos dá a ideia de que, por algum motivo, os apóstolos permaneceram unidos alguns dias até que se cumprisse o que aconteceu, que foi a descida do Espírito Santo. E por que eles estavam reunidos ali naquele momento? Se retornarmos um pouco mais, no capítulo 1, verso 12, vai dizer que eles estavam em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, e esse mesmo verso 12, também começando pela conjunção então, nos reporta algo que aconteceu antes ainda, né, que foi a ordem de Cristo Jesus, que eles deveriam retornar para Jerusalém e lá aguardar pela descida do Espírito Santo. Então reparem, irmãos, que o capítulo 2, na verdade, no verso 42, ele já é uma consequência de uma série de fatos que ocorreram. E esses fatos, eles têm início numa outra verdade sobre o avivamento, numa outra lição preciosa sobre o avivamento. Tudo isso se deu através de quê? Da descida do Espírito Santo. Então, irmãos, a obra do avivamento, ela nasce da vontade e da capacidade do Espírito Santo. Ela não nasce da vontade humana e nem da capacidade do homem. Ela vai nascer do Espírito Santo. E é por isso que eles tinham a necessidade de ser revestidos pelo poder do Espírito. Um pouco antes aí, no verso 6 do capítulo 1, diz que eles estavam reunidos no templo e fizeram uma pergunta para o Senhor. Eles perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus respondeu: não compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. É interessante, irmãos, porque o texto vai dizer que eles ainda aguardavam eles ainda tinham em seu coração aquele antigo entendimento de que o Cristo iria estabelecer o seu reinado político. Ainda aguardavam um Messias que reinasse de forma política, sobre um trono físico, como Davi fizera no passado. Isso é interessante, o revestimento do Espírito Santo, porque ele vai trazer não somente aos apóstolos, como trouxe, mas também a cada um de nós, que a gente precisa sair do campo da especulação e ir para o campo da ação. Porque depois que Jesus ascende aos céus, a palavra do Senhor vai dizer que uma nuvem o encobre. Eles até ficam lá olhando, não tinha mais nada para se olhar. A nuvem já houvera cobrido o Senhor Jesus e eles ainda estavam ali, talvez fascinados ou esperando um reino totalmente celestial e esquecendo que ainda havia uma missão aqui, ao ponto de 2 anjos, darem uma sacudida neles: não adianta ficar aí, da forma que ele subiu, ele virá, agora cumpre vocês retornarem a Jerusalém. Então, irmãos, o revestimento com o Espírito, ele faz com que saiamos do campo da especulação e possamos ir para o da ação. O revestimento pelo poder do Espírito Santo nos chama a perdoar. O Senhor Jesus diz que deveriam ir pela Judéia, Jerusalém, bem como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Toda vez que usamos, toda vez é a força de expressão
que usamos esse texto para falar sobre missões, a gente usa ele no sentido de um espaço geográfico, né? A gente precisa ser missionário na nossa Jerusalém e a Judéia, em regiões um pouco mais distantes, representada por Samaria, né? E aí a gente bota cidades aqui, bota estados, e até os confins da terra responde por si mesmo. Mas é interessante, irmãos, para falar sobre regiões mais distantes, por que o Senhor Jesus coloca Samaria? Porque, irmãos, revestidos pelo poder do Espírito Santo, a gente tem a capacidade de perdoar os nossos inimigos. Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Irmãos, só revestidos do Espírito Santo, a gente consegue perdoar os nossos inimigos. Porque o Senhor Jesus, ele diz, que mérito há perdoar quem você ama e quem ama você? Na verdade, o mérito, não nosso, mas do Espírito em nossa vida, é perdoar, irmãos, quem nos odeia, perdoar quem odeia o Evangelho de Cristo. Mas ser revestidos pelo poder do Espírito, ser revestidos pelo poder do Espírito, ainda, irmãos, nos convida, e assim como os apóstolos no passado, nós precisamos estar dispostos a morrer pelo Evangelho. O mesmo texto diz, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha significa Marte. Então o convite do Senhor Jesus, que quando você ir anunciando o Evangelho de Cristo, é que você esteja disposto, literalmente, irmãos, a morrer pelo Evangelho. Isso aqui não é simbólico. A vontade do Senhor e o desejo do seu coração é que você tenha amor tal pelo Evangelho, por Cristo, por sua obra e pelos perdidos, ao ponto de dar a sua vida pelo Evangelho. Mas sendo revestido pelo Espírito, irmãos, ainda é necessário outra coisa, porque uma coisa é ter o Espírito Santo habitando em nós. Isso, cada um de nós que aceitamos a Cristo Jesus, já o temos. Outra coisa é sermos cheios do Espírito Santo. João 13:10, vai dizer que os discípulos já eram salvos. O Senhor Jesus, ele declara, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Um outro verso ainda em João 15:3, afirma essa salvação, na seguinte fala do Senhor Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17:12, o Senhor Jesus afirma, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, os discípulos já tinham já eram salvos. Mas também, eu acabei antecipando, eles já tinham o Espírito. No mesmo Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 22 diz, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Mas, irmãos, ainda faltava-os serem cheios do Espírito. Porque, na verdade, quando eles são batizados com o Espírito Santo, e isso a gente vê em Atos 2, no verso 4, quando diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, ali era o início também do ministério do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus falou, eis que eu vou, mas vou deixar outro Consolador. Então, a igreja primitiva, o Evangelho de Atos, ele vai inaugurar, diríamos assim, né, essa fase que dura até hoje e durará até o retorno do Senhor Jesus, do ministério do Espírito Santo. E isso nos ensina a terceira e última lição preciosa
sobre o avivamento na igreja. Irmãos, se precisamos do Espírito, né, e precisamos ser cheios dele para viver o avivamento, algo tem que acontecer nessa condição para nos enchermos dele. E na verdade, a lição preciosa, a terceira e última lição preciosa sobre o avivamento da igreja, é que o avivamento é resultado do fruto do próprio Espírito. Verso 46 do capítulo 2 de Atos: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. Com alegria e singeleza. Vamos lá, Gálatas 5, se eu não me engano 20 ou 22, tenho que recordar a musiquinha das crianças, porque eu gravei o fruto do Espírito assim, né? A musiquinha diz: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Então, irmãos, começa pelo amor. A musiquinha bota o amor no final. Amor e alegria. Irmãos, viver o avivamento do Espírito passa pelo fruto do Espírito Santo. Não tem, irmãos, como começarmos pela consequência. E isso é tremendo, porque a alegria, ela deve ser vista conforme o seu significado. Ela deve ser uma exultação, um extremo prazer, irmãos, que deve dominar a nossa mente, o nosso coração. Porque, irmãos, daquelas consequências que nós vimos, que está aí no verso 42 de Atos, nós podemos fazer sem alegria. Irmãos, é possível ter uma palavra cristocêntrica, uma boa mensagem, né? É possível que ministros, sejam eles pastores, seminaristas, professores, mestres, doutores, podemos, irmãos, montar aqui uma mensagem expositiva, podemos treinar a retórica, podemos ensaiar, tudo isso, mas, irmãos, sem a alegria do Espírito Santo e de todos os outros frutos, não haverá avivamento. Uma igreja pode ter reuniões, cultos, campanhas de oração, e ainda assim, irmãos, não fazer cada uma dessas oportunidades com grande exultação e prazer, que só nos é permitido através da alegria do Espírito Santo. E ainda, irmãos, essas reuniões, pasmem, mas isso está em Hebreus 11, no capítulo 11, verso 6. Você pode fazer até duvidando de que Deus exista, e quando não, você pode duvidar de que Ele recompensa quem te busca, aquele que o busca. Então, irmãos, quando não há o fruto do Espírito, quando não há o Espírito Santo conduzindo a nossa mente, o nosso coração, é possível a gente fazer tudo o que a gente faz semanalmente, irmãos, e ainda assim não experimentarmos o avivamento. Nesse ponto eu preciso fazer uma pergunta a você, bem interessante, que é de um livro que eu li, que diz o seguinte: talvez você esteja aqui hoje, né, ou aqueles que nos acompanham pela internet. O livro faz a seguinte pergunta: por que você não quer vir à igreja? Ou melhor, né, aí eu já coloquei mais uma pergunta: por que, pastor Mateus, tantos irmãos fazem tanta objeção a esse momento? Falam de forma, falam de modelo, aonde esquecem que o essencial, irmãos, é estar junto. Irmãos, quando a gente ama um ao outro, a gente quer estar junto. Eu lembro que quando eu conheci, né, essa mulher, o que eu queria mais, e ainda quero, porque quando ela está fora é ligação toda hora, né?
É dela para mim, deu para ela. Irmãos, o que eu queria estar era perto dela. E a gente se conheceu no curso preparatório, né? A matemática e o português ficava muitas vezes de lado. Mas, irmãos, quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quantas vezes eu fugi, pequenininho, 9, 10 anos, para jogar bola, porque eu queria estar ali no meio dos colegas, a alegria de estar ali. E não era campo, não tinha chuteira. O nosso gol era o chinelo. E às vezes a gente empilhava chinelo para fazer uma trave alta. E a alegria estava ali, irmãos. Irmão, se você não quer mais vir à igreja, se você põe objeção ao formato, eu não gosto daquele louvor, eu não gosto do jeito que o irmão Júlio prega, irmãos, você precisa rever, porque a sua motivação pode estar, na verdade, na falta de amor pela igreja. E se você falta com amor pela igreja, você falta com amor pelo Senhor da igreja. Porque a Bíblia diz, se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar o Senhor que você não consegue ver? Irmãos, então, faça essa reflexão. Talvez, tanta objeção de não sentir essa exultação, esse prazer de estar na igreja, louvando e adorando o Senhor, pode estar, irmãos, no sentimento que você tem. A gente até entende que há pessoas que passaram por grandes dificuldades na igreja, frustração, decepção, traição, mas, irmãos, essas pessoas, nós oramos para que elas tenham um coração quebrantado e permitam que o Senhor fale ao coração delas, porque elas precisam retornar, seja na igreja, até em outra igreja diferente daquelas em que elas passaram por tal situação, mas precisam retornar. E para eu encerrar, irmãos, já tomando muito tempo, não é um fruto, mas é uma palavra que está aí nesse verso 46, que também nos chama muita atenção, porque a igreja, como o texto diz no verso 46, perseverava unânime no templo, e no templo a gente persevera na palavra e na oração. É como se retomasse ao verso 42, né? Perseveravam no templo, então era na palavra e na oração. Partiam o pão de casa em casa, era a comunhão e a generosidade. Eles faziam isso, irmãos, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Na nova versão, Nova Bíblia Viva, ele coloca a singeleza como gratidão. E eu acho totalmente pertinente, porque, irmãos, viver a alegria e o avivamento através do Espírito só é possível através de um coração grato. Irmãos, olhar o que eu vejo essa noite, né, o rosto de cada um de vocês, só quem subiu aqui à noite, né, consegue ter esse privilégio de poder assim contemplar. Irmãos, isso é ver a graça e a misericórdia do Senhor. A minha vida, irmãos, e a de cada um de vocês, tinha tudo para dar errado. Na verdade, já estava dando errado. Mas o Senhor, irmãos, pela sua graça e misericórdia, Ele vem até esse mundo caído, é pendurado no madeiro, é humilhado, crucificado, morto. Irmãos, sente dor, morre pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, ressuscita num corpo glorificado. Irmãos, e através de Cristo Jesus, nós somos glorificados na sua morte e na sua ressurreição. Irmãos, tinha tudo para dar errado, mas Deus me colocou aqui, irmãos, salvo por essa graça maravilhosa, dando-me, irmãos, a esperança, mais do que isso, a certeza, a cada um de nós da salvação. E o que é tremendo, Ele não nos convida a ficar igual os discípulos, olhando para o céu e pensando nas questões celestiais. Não, irmãos, Ele convida a cada um de nós a irmos, e a palavra vai dizer que Ele nos reveste com poder. Em Efésios vai dizer que o poder que opera em nós
é o mesmo que ressuscitou Cristo Jesus. E esse poder, irmãos, ele nos dá para que a gente possa curar enfermos, libertar oprimidos de suas prisões. Irmãos, trazer esperança àqueles que já esperam somente a morte física, porque espiritualmente já estão mortos. Irmãos, não tem como receber esse presente, essa dádiva, né, até redundante, dádiva de Deus, irmãos, e não se alegrar, não se exultar de prazer e não esperar o melhor do Senhor. Não premeditei isso, mas veio à minha mente, porque o melhor do Senhor ainda está por vir. Amém? O Ministério de Louvor pode se posicionar, nós vamos orar. Pastor Mateus, em seguida encerra. Então, irmãos, após o louvor, orando silenciosamente, mas eu quero convidar você já a ficar de pé para a gente orar e com alegria, né, poder exultar o nome do Senhor através da condução do Ministério de Louvor. Mas vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, exaltar, bendizer, ó Deus, o teu santo nome, porque, ó Deus, não tínhamos esperança nenhuma, e hoje nós temos certeza de que o Senhor vive, de que o Senhor reina. Nós, ó Deus, viveremos eternamente com o Senhor, reinaremos com o Senhor, ó Deus, para a glória do teu santo nome. E te louvamos, Senhor, porque há uma missão em nossas mãos, ó Deus, e precisamos estar avivados. Por isso, como disse o profeta no passado, aviva a tua obra, Senhor, em nosso coração, com o passar dos anos. Senhor, que o teu Santo Espírito seja o primeiro em nossa vida. Ó Deus, que o fruto do teu Santo Espírito, ó Deus, seja, ó Deus, cultivado, vivido por cada um de nós, porque eles, ó Deus, são virtudes opostas, ó Deus, à maledicência, ao adultério, ó Deus, à fornicação, ao roubo, ao furto. Nós queremos o fruto do teu Espírito e a cada dia manifestar os dons, ó Deus, do Espírito Santo. Recebe, Deus, em nome de Jesus, a nossa gratidão, o nosso louvor, e ministra ainda aos nossos corações, através, ó Deus, do hino que será entoado para a glória do teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.